Bem-vindos ao primeiro episódio da série Guerra Responde. Nessa série eu vou responder perguntas específicas sobre determinados temas e nesse momento eu vou falar sobre segmentos. Então, primeira pergunta, quais são os setores de franquias? As franquias estão em todos os setores da economia. Eu brinco que é um vírus do bem que se alastra aí no mercado inteiro, principalmente no Brasil, que é um dos países em que o franchise está mais consolidado. Está muito forte no varejo. Então, todos os segmentos do varejo, como alimentação, moda, educação, hotelaria, turismo, saúde, beleza, bem-estar, a parte do cosmético, casa e construção, um segmento que cresceu muito nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos recentes, por conta até da pandemia. Então são segmentos tradicionais e o franchising está lá presente. Muitas vezes a gente acha que está só em alguns, não, mas o franchising foi para todos os segmentos da economia, inclusive segmentos de serviços, algo que vem crescendo muito nos últimos tempos, inclusive com as micro franquias. Então o franchising está em segmentos como escritórios de advocacia, serviços de marketing, agências de publicidade, escritórios de contabilidade, consultorias de diversos tipos. Então o franchise cresceu para diversos setores da economia. Qual, na sua opinião, são os melhores? Olha, todos os setores crescem de forma geral. O importante é você achar qual que é o melhor setor para você. E para mim, o setor que tem que ser escolhido é aquele setor que você tenha primeiro uma afinidade com o trabalho que vai ser realizado. Não adianta você ir para um setor que você não se identifica, que te exige um tipo de trabalho que você não consegue fazer. Então é importante você entender qual que é o trabalho que aquela franquia daquele setor exige e também você ir para um segmento, óbvio, promissor, um segmento que cresça e um segmento que consiga te dar resultado financeiro. Então, o melhor setor depende da pessoa que está escolhendo. Como avaliar cada setor? Você tem que avaliar em cima do desempenho, do crescimento, numa série histórica um pouco mais longa. Olha nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, como foi o desempenho desse setor. Depois de olhar os dados gerais do setor, e você consegue olhar isso nos números publicados pela Associação Brasileira de Franquia, na página deles na internet você vai encontrar esses números, você consegue ver o crescimento desse setor de forma macro. E depois olha para as principais franquias desse setor e também pesquisa como foi o desempenho dessas franquias, porque é um retrato do desempenho do próprio segmento. Beleza? Os setores sofrem crises diferentes ou a crise é igual para todos? Obviamente, quando você está com a crise, ela tende a impactar todos os setores, mas sim, eles desempenham um pouco diferente, principalmente na crise sanitária que a gente teve, que foi a crise de pandemia. Quando a gente teve crises anteriores, como crise do governo Dilma, a gente tem uma queda um pouco igualitária entre os diferentes segmentos, porque não existe uma mudança de regra pontual em determinadas atividades econômicas. Na pandemia, recentemente, sim, isso aconteceu. Então, por exemplo, você pega segmentos como hotelaria e turismo, segmento como entretenimento, eles caíram de 30% a 50%. Então, a queda muito grande, porque esse setor, esse segmento específico, ele fechou por conta de uma restrição, um problema que a gente teve nesse momento. Alguns segmentos, como alimentação, moda, educação, eles variaram entre menos 10% e 20%, mas também caiu menos. Mas esses setores também sofreram muito, principalmente com o fechamento dos shopping centers. Eles estão muito concentrados nesse canal de venda. Alguns setores, em contrapartidas, cresceram. O setor de saúde, beleza, bem-estar, os segmentos que as pessoas procuram preocupadas com a saúde, cresceu sensivelmente, 3%. Mas um setor especificamente cresceu muito na pandemia, que foi o setor de casa e construção, cresceu 12%. Eu estou falando desse crescimento em 2020, tá? Em relação a 2019. Então, o crescimento de 2020, que foi o ano que começou a pandemia e o ano
que foi mais grave, inclusive o primeiro lockdown foi muito mais severo, nesse setor especificamente cresceu, porque as pessoas ficaram em casa e procuraram, né, ajeitar aquilo que antes elas não davam tanta atenção. Mas a gente sempre tem que lembrar que a pandemia vai ficar para trás e esse evento é um evento muito esporádico. A gente não tem que tomar decisão apenas por conta disso, porque daqui a um tempo, eu espero, e na verdade eu tenho bastante certeza disso, essa pandemia vai ficar para trás. Existe algum setor que já está saturado? Todos os segmentos crescem. Todos os setores crescem historicamente, né? Com exceção, como eu acabei de falar, da atual pandemia. Mas se eu for pegar o histórico de todos esses segmentos que eu falei aqui para vocês e alguns outros que estão lá, que eu não lembrei de falar, ele tem uma série histórica de sempre crescimento. Obviamente que os setores mais volumosos, como a alimentação, eles crescem, mas como já é muito grande, a taxa de crescimento cai. Mas não quer dizer que esteja saturado. E alguns setores pequenos, como a área de serviço, né, alguns serviços como a advocacia, a contabilidade que eu tenho falado, tem crescido mais, mas tem crescido porque a base é menor. Não quer dizer que o outro esteja saturado. O que você vai encontrar problema são determinadas empresas nichadas e microsegmentos dentro do macrosegmento. Então, dentro de alimentação, você vai achar alguns segmentos que ou estão saturados ou que nem chegou a ser consistente e foi um problema que cresceu e sumiu rápido do mapa, por exemplo, como as paleterias. Não é o problema do setor de alimentação, não. É um problema segmentado dentro desse setor, porque são produtos de nicho. Eu sempre falo que a gente tem que evitar escolher uma franquia que seja muito nichada em um produto, que seja muito nichado em determinado grupo de pessoas. Beleza? Algum setor é promissor? Todos os segmentos são promissores. Ou, melhor dizendo, nenhum segmento é promissor em si. O que é promissor são as franquias. Então você tem que olhar para o segmento, é um primeiro passo, entender aquilo que você tem afinidade e aquele segmento que tem potencial de crescimento, que vem crescendo, mas o que é promissor é o que está dentro desse segmento. Aí você vai ter que entrar dentro das operações, dentro desses segmentos, dos microsegmentos e encontrar a sua franquia que seja promissora. Beleza? Devo entrar no setor porque tem uma afinidade ou porque o setor é bom? Os dois. Já respondi meio isso. Não adianta você entrar no setor bom que você não tem afinidade, porque o setor vai se dar bem e você vai se dar mal, porque você não vai conseguir executar aquele tipo de trabalho. Mas não adianta você entrar no setor que você tem afinidade, que você consiga entregar um belo serviço, consiga se dar bem, se o setor e o segmento inteiro vai mal. Então tem que ter os dois. Você já passou por alguma situação engraçada, atípica, por conta de setores? De novo, não, setores não são os problemas. Os problemas estão dentro dos setores, dentro dos segmentos. Eu dei um exemplo das paleterias. E eu acho que essa é uma situação muito atípica, de algo que desde o início que isso lançou no mercado, eu sabia que aquilo era uma furada. Não é possível que um picolé quadrado mexicano vai dar certo no Brasil como único produto. Uma coisa é uma padaria vender paleta mexicana, vai ter 2, 3% da venda desse produto. Outra coisa é você ter uma franquia que só venda picolé quadrado mexicano. Não faz o menor sentido. Chega a ser ridículo. É importante você que está ouvindo não cair nessa furada porque outras paletas mexicanas vão vir. Você tem alguns problemas de setores dentro de segmentos, como aconteceu com as locadoras de vídeo. Foi um segmento que deixou de existir por conta, inclusive, da tecnologia. Isso estava dentro do setor de entretenimento, que é um setor grande. Cinema está aqui dentro. E o cinema está sofrendo bastante também por conta da pandemia e por conta da mudança de tecnologia com os streams. Então existe microsegmentos, né, subsegmentos, como você preferir chamar, dentro dos macrosegmentos, dentro dos setores, que esses sim sofrem, né, algum tipo de movimento atípico por conta
de uma mudança de tecnologia ou por conta de um posicionamento que não faz o menor sentido, como foi o caso que eu mencionei das paletas. Como a tecnologia impactou nos setores? Então, acabei de responder que em alguns microsegmentos ela veio eliminando, né, como o caso das locadoras. Mas todos os setores são impactados na transformação digital que acontece em razão das possibilidades que aparecem por conta da tecnologia. Então, o setor de alimentação foi transformado, né, principalmente pelas plataformas de delivery. Isso tem transformado o setor. Todo restaurante hoje ele se preocupa em fazer parte, né, dessa venda à distância. O setor ligado ao varejo tradicional, como mercados, como moda, por exemplo, tem sido impactado com o e-commerce. Então o e-commerce ele passa a ser um agente atuante. Vai substituir o físico? Não. Mas o setor ele tem que procurar pegar o seu espaço no e-commerce também, como forma de agregar o seu faturamento. Então todas as franquias que se dão bem, obviamente, elas se ajustam em cima das mudanças tecnológicas que chegam, e se esse ajuste for bem feito, na verdade vai ter muito mais coisas positivas do que negativas. Né? Como foi a evolução dos setores na sua trajetória? Eu estou nisso há mais de 20 anos, né? Então eu vi primeiramente os setores tradicionais da economia crescer, setor como alimentação, que foi o que eu sempre vivi. Hoje o negócio de alimentação é um negócio de 200 bilhões de reais no Brasil. Quando eu falo alimentação, principalmente a alimentação fora do lar, mas é um negócio que cresceu muito da década de 80 para cá, né? Nos shoppings, no hábito de consumo das pessoas que saíram de casa para estar mais no trabalho, né? Na década de 80, muito a mulher que ficava em casa foi para o mercado de trabalho. Isso mudou o hábito da população, o setor de alimentação cresceu muito e foi assim, primeiramente, com os setores tradicionais. Falei de alimentação, mais moda, o setor de educação, de idiomas, mudou muito, cresceu muito, é muito parrudo. O setor de saúde, bem-estar, né? O segmento de cosméticos, grandes franqueadoras no Brasil inteiro. Então, primeiro o franchise foi puxado por esses segmentos mais tradicionais. Depois, hoje, um movimento recente de 10 anos para cá, foi o setor de serviços, que vem crescendo muito, né? Principalmente com, por exemplo, micro franquias, segmentos que muitas vezes não requer menos investimento, porque às vezes não tem nenhuma loja física. O franchise surgiu como alternativa de crescimento dos pontos físicos. O franqueado tinha que fazer o investimento naquela loja física. Ainda é muito grande, a maioria. Mas, de uns anos para cá, o franchise cresceu por segmentos de serviço, em que você não tem que fazer um investimento numa loja física, você tem que colocar o seu tempo, o seu trabalho à disposição de uma metodologia para fazer com que os negócios se expandam da franqueadora e que você se dê bem com isso também, colocando para você uma parte desse valor, que são segmentos de serviços como advocacia, contabilidade, marketing, consultorias, enfim, tudo isso que eu já falei para vocês. Para fechar, quais setores devemos ficar de olho em boas oportunidades? Olha, de novo, eu acho que você que está buscando uma franquia tem que olhar todos os setores. Você tem que pesquisar todos, você tem que olhar todos os segmentos. Tendo afinidade, entendendo que aquele segmento é um segmento que você se interessa, e aí você tem que entrar e fazer um estudo desses segmentos, porque as oportunidades vão estar nas franquias, vão estar nas empresas que estão por trás desses setores. Então, eu não quero passar aqui uma relação de setor que eu acho que você tem que olhar e prestar atenção. Eu quero que você faça o exercício de olhar determinados setores, escolher 2 ou 3. Acho que você não deve deixar sua pesquisa restrita a apenas um. E em cima desses 2 ou 3, olhar o que está por trás, o que está acontecendo, quais são as empresas que estão crescendo. Das empresas que estão crescendo, quais são as empresas concorrentes a essas empresas que também crescem. Porque ali você vai entender qual que é o setor certo e a franquia certa para você. Muito obrigado, ficamos por aqui nesse primeiro episódio e se você gostou, você, por favor, dê o seu like e compartilhe.
Me acompanhe que mais episódios dessa série estão por vir. Valeu!